Pelo suador, assim que fica na última. Estamos prontos para ir para o céu? Amém. Salmo 76. Salmo 76. Em cima do salmo tem um título, tem os dois títulos, o título não inspirado e o título inspirado. O título não inspirado, e na tradução para nos situar que o salmo é a majestade e o poder de Deus, ou a majestade de Deus e o seu poder. O título inspirado, que está no original do salmo: ao mestre de canto com instrumentos de cordas, salmo de Asaf, cântico. Um autor, um teólogo, um comentarista, ele tem sobre, antes de começar o seu comentário, ele colocou o título assim: Deus é demais. Exato, Deus é demais. Então, a gente já cantou isso hoje à noite. A gente cantou sobre a salvação dele, nós cantamos sobre ele, sobre o Senhor, sobre o seu poder, sobre a sua graça nas nossas vidas. E tudo isso tem a ver com o Salmo 76. Vamos ler? Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos que o rodeiam àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Amém? Nem sempre é possível achar a razão por que certo salmo tem aquela posição no saltério. Você está nos visitando hoje, ou você tem vindo aqui, nós estamos numa série hoje, esse ano, na verdade, esse ano nós estamos pregando nos salmos. Cada vez que viermos aqui, tirando um culto ou outro especial, estaremos meditando nos salmos. Os livros da Bíblia, eles foram escritos para a preservação do escrito e evitar a alteração. Eles foram escritos originalmente em letra maiúscula, o Velho Testamento em hebraico e duas porções em aramaico, o Novo Testamento em grego. E ambos os testamentos, nesse sentido, com a mesma forma. Era colocado palavra uma após a outra, juntada, sem espaço, para evitar que houvesse qualquer tipo de alteração. E então, essa disposição que nós temos na nossa versão de capítulos e versículos, isso já é uma forma de nos ajudar a nos localizarmos aqui. Quando eu falo para você o Salmo 76, você abre no Salmo 76. Os salmos, então, eles já, diferente dos outros escritos, o formato deles é o mesmo que está no original. Embora não tenha numeração de capítulo e versículo,
aliás, não tem essa numeração de versículos, mas as estrofes são bem nítidas. Alguns deles até com recurso mnemônico, conversando com a mesma letra do alfabeto, para facilitar. Eram cânticos entoados no meio do povo de Israel, e dentre provavelmente milhares de cânticos que eles tivessem, né? Então, Deus entendeu de separar 150 deles, que o Espírito Santo agiu no escritor de maneira especial, que nós conhecemos como inspiração, e foi acrescentado aqui no cânon. O cânon é uma expressão que a gente usa para falar dos 66 livros que compõem Velho e Novo Testamentos, 39 no Velho e 27 no Novo. Este é o cânon. Cânon é uma palavra grega que vem da palavra kané, em hebraico, que significa um junco, uma vara reta, uma vara de medir, é uma unidade padrão. De forma que cânon é a nossa medida. Tudo que está aqui, de Gênesis a Apocalipse, ele forma para nós um padrão, uma medida, uma justeza. Daí porque lemos, porque estudamos, porque é pregado sobre esse assunto, e ele se torna então um guia, a referência para a nossa vida. Para a nossa vida é importante ressaltar isso para você. Para os novos, são informações que você vai recebendo e juntando no seu coração para você entender o que nós temos aqui. Esse não é um livro qualquer. A inspiração é a ação do Espírito Santo no escritor humano, ao ele escrever determinado livro do cânon, e essa ação do Espírito era para livrá-lo de qualquer erro, engano, omissão ou qualquer informação inadequada ou distorcida, de maneira que tudo aquilo que está neste livro, nesses 66 livros, nesses 1179 capítulos, em milhares diversos, é a palavra de Deus para nós. E qualquer assunto que ela trate é perfeito, é preciso e não há erro. Não há erro. E eu digo para você, não é um livro, não é uma informação passiva para nós. Tipo, nós pensamos assim e é uma convicção da gente, porque é crente, porque é igreja, porque é espiritual, porque é religião. Esta afirmação é tão forte e é tão... o que eu podia usar para dizer? É uma bombástica, né? É estonteante, que pessoas, não pessoa, pessoas ao longo dos séculos têm tido como alvo da sua vida encontrar erro no livro para poder desmentir essa afirmação. Então não é passivo, é a afirmação que a gente faça não, é uma afirmação feita que traz reação em pessoas, reações de pessoas dedicarem a sua vida como um projeto de vida, de alguma forma provar que tem um erro e nunca ninguém conseguiu. Então, estamos tentando nesse instante, em algum lugar do mundo, alguém que está esmiuçando e pesquisando para provar que a Escritura não é o que ela diz ser, ou não é aquilo que nós crentes dizemos, ou nossos pastores ou nossos teólogos dizemos a respeito dela. Um cidadão, dentre estes, ele teve um projeto um pouco mais ousado do que este. É uma afirmação sem fundamento, é uma afirmação aleatória, e eu vou destruir a Bíblia. Eu vou empreender todos os esforços
para tirar esse livro de circulação. É só uma questão de tempo e ele vai botar em circulação. Tudo que você pode imaginar, até comprar para destruir. Comprar para destruir, queimava, e tudo que ele encontrava destruía e incentivando outros a fazerem a mesma coisa, porque depois de um certo tempo, se você dá qualquer livro publicado no mundo, hoje há livros que talvez sejam até raros, porque tem 1 ou 2 edições, tá? Enfim, vamos acabar com esse livro aqui. A casa que esse cidadão morava é a casa da Bíblia, e publica Bíblias do mundo inteiro, para línguas de todo quanto é tipo de língua do mundo. Então, ao contrário, né, do que ele queria fazer, só é propagado e traduzido ao livro que é maior número de traduções em língua, é a Bíblia, o livro sobrenatural. Ainda na minha juventude, estudando sobre esse assunto, até toda aula, quando eu era professor de uma classe lá na igreja em São Paulo, e eu tenho alguns desses livreiros e livros guardados, assim, com muito carinho, sobre preciosidades que Deus usou ao longo dessas décadas da minha vida, que edificaram a minha fé, aquilo que eu acredito. E um deles é um livro, uma revistinha de história dominical, chamada A Palavra Infalível. E quando o autor abre, ele faz 2 afirmações muito profundas no meu coração, profundas no seu conteúdo. Então ele diz assim: a Bíblia não é um livro que o homem escreveria se quisesse, porque ultrapassa. Ninguém, não existe um homem, por mais brilhante que ele pudesse ser, mais do que Salomão foi, que pudesse humanamente escrever o que está no livro aqui. Porque as informações que são dadas aqui ultrapassam o conhecimento investigatório do ser humano. Há informações aqui que o homem nunca conseguiria em lugar nenhum. A gente tem visto algumas dessas, né? Vamos falar sobre a majestade de Deus. Onde que Moisés tiraria essa informação de que quando Deus criou o homem, ele criou o homem do pó da terra? Ele poderia ter dito que o homem foi criado de tantas formas, mas que ele fez barro e fez o homem. É uma informação simples, corriqueira qualquer. Durante tanto tempo, mesmo a ciência, o ser humano não tinha noção da profundidade do que Moisés escreveu, porque 100 anos, 200 anos atrás, nem mesmo a ciência podia falar muito a respeito do homem, do seu corpo, da gente. Hoje, com essas informações que a gente tem aí, eles sabem, olha que incrível, os componentes químicos que nós temos no corpo humano são exatamente os mesmos do pó da terra. Exatamente o mesmo. Estão organizados de forma diferente, mas são exatamente os mesmos elementos químicos. Se usasse qualquer outro material, hoje com o avanço da informação, ia dizer o quê? Tem um erro aí, porque o homem jamais poderia esses elementos se transformar num homem. Hoje, se você falar para qualquer cientista aqui, ele fala: você conseguiu que é igual, os elementos são os mesmos. Quem disse isso para Moisés tanto tempo atrás? Quem daria essa informação para ele? A segunda afirmação que aquele homem fez no seu livreto era: a Bíblia não é um livro que o homem escreveria se pudesse, porque condena. Você entendeu? Ele não escreveria se quisesse, porque ultrapassa. Então não é questão de querer, não dá. Mas mesmo que ele pudesse escrever, nunca escreveria, porque condena o homem. Como ele não escreve alguma coisa que acontece nele,
Só aquilo que o eleva, aquilo que o exalta. E esse livro aqui condena o homem e coloca o homem no seu devido lugar. Esse é o livro. Esse é o livro. Então, quando estamos lendo muitas dessas porções, a gente não consegue entender por que está aqui. Então, o saltério é esse conjunto de 150 salmos, cânticos, e eles foram organizados aqui, dirigidos pelo Senhor. A Bíblia hebraica segue a mesma disposição que a nossa na sequência dos salmos, mas o Salmo 76 é diferente. O Salmo 76, quando a gente lê, e lê o 75, e lê o 74, e lê o 73, ele tinha que estar exatamente aqui onde ele está. Esse é o lugar dele, que a gente sabe por que ele está aqui, porque há uma certa relação dele com os salmos que precederam. No Salmo 74, vai ficar histórico aquela igreja por muito tempo, né? É o salmista no seu clamor pela intervenção de Deus, né? Até quando, Senhor, as coisas vão acontecer e o Senhor não vai fazer nada? Então, no Salmo 75, o salmista aprende do Senhor que o Senhor tem um tempo determinado para fazer as suas coisas. O Senhor abate o arrogante, o Senhor exalta o humilde, mas o Senhor faz isso na sua soberania e no seu tempo. E quem vai questionar o Senhor? Agora, Salmo 76 é a exaltação, a celebração a esse Deus por ter feito exatamente aquilo que ele disse que faria nos nossos dias. Ele vai agir no seu tempo, e ele vai fazer isso, abater o arrogante e elevar o humilde. Duas reflexões para nós aqui, antes da gente mergulhar no Salmo e ser edificado no nosso coração sobre essa majestade e o poder de Deus. Eu estava pensando e meditando nessas coisas. Quando a gente ouve essa expressão, a ira de Deus, o que lhe vem à mente? Muitas pessoas têm opiniões distintas e diversas a respeito da ira de Deus. Quando você pensa ira de Deus, então você pensa, talvez você forme a imagem de um Deus bravo. Um Deus bravo. Quando nós pensamos em ira de Deus, alguns já pensam logo no julgamento final. Haverá um julgamento. Ira de Deus, quando você pensa de que Deus vai mandar todo mundo para o inferno. A criança tem medo disso. Houve uma época que havia o medo era mais geral. Hoje o homem está perdendo medo. Mas é como uma criança, né? A criança tem medo, depois ela começa a perder o medo na adolescência, e porque perde o medo, perde o respeito, e aí a coisa começa a complicar. Então o ser humano, de certa forma, a humanidade tem passado por as mesmas fases. Décadas atrás, talvez séculos atrás, essa questão do medo, o terror, a ira de Deus, era uma coisa mais generalizada. Hoje já não se pensa muito nisso. Por quê? Porque a nossa segunda reflexão. O que vem à sua mente quando nós falamos, quando você ouve a palavra Deus? Deus. Conhecer a Deus é a coisa mais importante para o ser humano. E o que eu quero tratar com você, para a gente poder entender o Salmo aqui, é essa questão de Deus, né? Muitas vezes, e é provável que aconteça aqui no nosso meio, de que haja o engano no coração, de que estamos todos falando a mesma coisa, a mesma língua. E isso, em qualquer lugar que você vai, quando você fala Deus, o que vem à mente? O que as pessoas pensam? Deus.
não é um conceito. Deus é uma pessoa. E aí, boa parte da confusão a respeito desse aspecto espiritual, ele reside aqui. Porque todo mundo, ou quem não é ateu, crê em Deus. E aí, quando você começa a conversar com a pessoa, ele diz que crê em Deus. Deus existe. Agora, quando nós estamos falando de Deus, e quando o salmista fala de Deus aqui, ele não está falando de Deus. Ele está falando de um Deus. Um Deus específico. Quando eu converso com as pessoas, e a gente se entra nesse assunto aqui, logo há algum tempo eu faço tudo, pera um pouquinho aqui. Porque a pessoa diz, eu também creio em Deus. Mas qual é o Deus que você acredita? E eles sabem os conselhos. Por exemplo, só tem que Deus. Já conheceu com alguém assim? Mesmo um católico, por exemplo. O católico, o praticante, o católico, ele crê em Deus. E ele crê que tem um Deus só. E esse é um terreno perigoso para nós. Mesmo para nós. Mesmo aqui no nosso meio. E talvez seja isso que seja a resposta que você está procurando e esperando. Por que você tem sofrido? Por que você tem tido dificuldades? Porque na igreja falar de Deus é chover molhado. Deus. Então, quando chegamos aqui no Salmo, a gente vê o salmista falando, até parece coisa óbvia. Deus. A primeira coisa que nós temos que ter no coração é de que se estamos falando a mesma coisa, a mesma pessoa, porque Deus não é alguém que cada pessoa pense uma coisa a respeito dele. Você entende quando eu falo que é um conceito? Deus, eu acredito em Deus. Aquele texto que se você está aqui hoje à noite, mas se nós estamos aqui, essa é uma coisa básica entre nós, né? Acreditamos em Deus. E parece que está bom. Aliás, eu temo, sabe por quê? Porque mesmo no meio evangélico, aquilo que nos une, ou aquilo que motiva estarmos juntos, está diminuindo cada vez mais. E vai sobrar isso aqui. Cremos em Deus. E vamos descobrir logo que nem isso é unânime entre nós, porque o Deus que cremos são deuses diferentes. Não é o mesmo Deus. Eu queria que você pensasse hoje à noite. Não sai daqui sem refletir isso aqui. Então eu posso usar uma expressão para você, que é o que eu uso quando eu estou conversando com as pessoas. Você crê no Deus da Bíblia? Aí você entende porque eu falei tudo sobre a Bíblia, esse plano de fundo do curso da Bíblia? Porque aqui vamos para um terreno comum. Em todo lugar na Escritura, quando fala dele, as informações são precisas. Então, alguém está falando, eu creio em Deus. Então, com jeito, com educação, não precisa ser agressivo e nem irônico de nada. A pergunta é: você crê no Deus da Bíblia? Que está ali? Porque a Bíblia é o livro da revelação de Deus. É o livro dele. É o livro onde ele falou a respeito de si. Por isso esse cuidado todo de fazer um livro singular, que não é igual ao outro. É um livro seguro, porque toda a informação que ele der é segura. E todo o tempo que nós temos estado aqui é com o objetivo de conhecermos este Deus que se revelou na Escritura. Embora eu falei para você sobre esse detalhe do Moisés escreveu sobre o homem aqui, esse não é o mais relevante para nós. É gostoso para te ver isso aqui, porque você imagina todo tempo tem alguém querendo provar
Tem erro? Né? Então, quando nós temos essas coisas, elas são boas para nós. Nós não vivemos disso. Porque há lugares que nos questionam até hoje. Mas é uma questão de tempo. Porque nunca provou que está errado, eles têm dúvidas sobre se é verdade. E quando descobre alguma coisa naquela área, descobre que é verdade. O que é relevante para nós? O que você veio fazer aqui à noite? Você veio hoje à noite para ser informado sobre Deus. Porque é Ele que está fazendo toda a diferença quando você acordar amanhã. Você entende isso? Quando você acordar amanhã, a diferença que vai fazer é porque se você conhece um pouco mais de Deus, você vai ter melhores condições para enfrentar aquilo que vai acontecer na vida e que você não tem a menor noção. Ontem nós recebemos uma informação triste, né? Tem um rapaz de 19 anos morreu. É sobrinho da nossa irmã Rosiane. O que os pais pensam e acreditam sobre Deus faz toda a diferença para passar por esse momento. Você pode imaginar, se imaginar, você chegando na sua casa e você passando por você está se dirigindo para a sua casa, passa por você o carro do resgate. Passa carro de resgate toda hora aqui na cidade, né, Ivan? Eu estou trabalhando no resgate, eu trabalhei, né? De certa forma lá no resgate. Você passa o resgate. Agora, está na mesma direção que você está em algum lugar, ele passa ao contrário, bom, vai para lá, né? Mas está passando para cá. Aí quando você encosta o carro lá próximo da sua casa, aí você percebe que aquele resgate está lá perto da sua casa. No caso do prédio, ele não é o seu prédio. Eu sou o pensamento, né? Poxa, é alguém aqui próximo, deve ser alguém que eu conheço, porque é aqui no prédio, né? Vai ser o elevador e o treinador do resgate está junto, dentro do elevador, subindo o elevador. E alguém diz assim, olha, ele está indo lá no apartamento X, é o seu apartamento. Você está entendendo? É o seu apartamento. E agora, dependendo de quantas pessoas vivem naquele apartamento além de você, a sua cabeça começa a pensar quem deles. E agora já sabe que é lá. Não é vizinho, não é no prédio do lado, na rua do lado, não é no bairro vizinho. O resgate não estava só passando, ele está aí na sua casa. E algumas poucas horas mais tarde, a pessoa em questão faleceu. Então, o que você conhece de Deus vai fazer toda a diferença nessa hora. Então, eu não estou dizendo que é o conceito que você tem de Deus, é o que você conhece do Deus da Bíblia. Então, quando a gente vem todo dia aqui, toda vez aqui, nós não cantamos hoje aqui, esse é meu respirar. Então, no cântico, na metáfora, como o André, professor de português, nos falou hoje à noite aqui, né? Meu respirar é porque a gente não vive sem ar nesse universo. Então, eu não vivo sem ar, eu não vivo sem ar. Aí a próxima estrofe é: este é o meu pão. O pão aqui, ele está falando do alimento, porque este corpo, ele só subsiste se ele for alimentado. Aqui você pensa em comida e água, dois elementos básicos para esse corpo poder viver, se manter. São duas coisas essenciais, sem o qual não existe vida: alimento e o ar. Você cantou isso? Então Deus é isso para nós. Eu estou ajudando você porque às vezes alguns vêm para cá com outra cabeça, né?
todo domingo vem para cá, está aqui, canta, né? Então entende, estamos vindo aqui porque nós precisamos de ar, oxigênio renovado e precisamos de comida. Deus. Então não é, a gente não vem aqui para discutir coisas triviais de igreja. E é exatamente o que o Salmo está colocando. Então nós temos 4 partes do Salmo básicos. A primeira parte que ele vai nos ajudar aqui no versículo de 1 a 3 é quem é Deus e o que ele tem feito. Quem é Deus? Quem é Deus? Conhecido é Deus em Judá. Então a primeira coisa que você já ouviu hoje é que nós estamos falando de um conceito Deus. Nós estamos falando de uma pessoa, Deus. E ele não é diferente. Tem sido porque as pessoas têm tratado Deus como um conceito. Quer ver? Filósofos e teólogos modernos definem Deus como um conceito importante numa certa fase da humanidade. O homem precisou desse conceito para viver, porque ele precisava de alguém maior que ele. Ele precisava de alguém, tipo assim, todo poderoso, que tem poder, que faz e acontece. Então o homem criou esse conceito. E ele vivia na dependência e submissão disso. Então o homem criou a religião. Dentre as partes da sua vida, religião. Mas esse homem, ele amadureceu. Ele não é mais criança, agora ele é adulto. E como adulto que ele é, em termos de humanidade, esse conceito não existe mais, é obsoleto, não precisa mais. O homem pode tomar conta de si mesmo, então não precisa mais, tipo, Deus não gosta disso, Deus vai ficar bravo, que era coisa da infância. É assim que é ensinado hoje. E olha, acredite, muitas igrejas, ele fala bem baixinho, porque está afirmando ali, igrejas evangélicas, que o pastor sabe do público, e ele fala exatamente isso. Adão e Eva, aquilo ali era só porque foi necessário um dia. Esse Deus da Escritura é um Deus real. Há relatos reais e significativos sobre ele. Conhecido é Deus em Judá. Está dando endereço. Está falando aqui de um povo. E mais, grande o seu nome em Israel. Então quem estava na minha classe hoje de manhã entende a linguagem, né? Por que ele diz Judá e Israel? Porque depois de Salomão, a nação se dividiu em duas nações. Israel são as 10 tribos do norte e Judá as 2 tribos do sul. Eram 12 tribos em Israel, 10 do norte seguiram Jeroboão e 2 seguiram Roboão. Então ele está dizendo com todo o cuidado e precisão, porque Asaf aqui está escrevendo aqui, e Israel, Judá, Deus se manifestou ali, ele é conhecido lá, grande o seu nome. Você não é um Deus que depende do homem pensar e criar. O mundo grego era assim. Já viu os deuses gregos? São temperamentais. Sai da galinha, quando acorda bravo, sai de baixo daquela caixa. Detalhe, né? Os deuses dos gregos e dos pagãos promíscuos. Por quê? O homem é promíscuo, ele só pode criar um Deus promíscuo com ele. Você entende por que o homem não esqueceu de escrever esse livro? Sabe por quê? Porque nesse livro está escrito que Deus é santo, 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 santo. E se um camarada olhar para ele, morre. Você não acha que foi injusto com usar? Quem era de usar?
sendo transportada num carro. Davi teve todo cuidado, um carro novo, foi lá, tirou na GM 0, nunca foi usado. A caminhonetinha mandou fazer uma carroceria caprichada, nunca foi transportado nada nele. Um S10 zerinho, não é que não é usado. E está transportando a arca. Aí diz o texto, né, que a arca passou lá numa pedra e quando ele fez assim, a arca do Senhor ia cair. O que você faria? Você está lá vigiando a arca, está andando, você foi convidado para escoltar a arca, está entendendo? E a arca vai cair. O que você vai fazer? Usar. A hora que tocou na arca, morreu instantaneamente. Esse é o Deus da Bíblia. Mas por que ele é tão severo assim? Acontece uma catástrofe aqui? Se Deus existisse, não aconteceria isso. Ele não tem que ficar ilha de Deus. Porque o homem acha que Deus não pode ser irado. O homem pode, Deus não pode. E Davi, então, ficou com o coração como água, né? Foi lá para o Senhor, Senhor, o que o Senhor fez? Por que o Senhor matou o pobre do Uzá? O Senhor não escutou, Davi. Você está chorando por quê? Como é que eu disse que tem que transportar minha arca? Todo o seu zelo, bonitinho, um carro novo, animal novo, guardinha nova, muito bonito, só não foi o que eu pedi. Só não foi o que eu pedi. Eu disse, os levitas carregam a arca. Mandei fazer argolas do lado dela, para poder através do varal sobre ela aqui. E os guardas vão carregar lá. Então carregava lá 3 de um lado, 3 do outro, 3 do outro, 3 do outro. Então se um tropeça e cai, fica para trás, vai ter um monte segurando no varal. Porque não pode pôr a mão na arca. Esse é Deus. Conhecido é Deus em Israel, conhecido, o seu nome é grande, conhecido em Judá, o seu nome é grande em Israel. Esse é o nosso Deus. Para que você conhece Deus? Quanto? Quem é Deus? Ele tem endereço certo. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Salém, ou Shalem, é o nome do lugar que depois tornou-se Jerusalém. E Shalem vem de Shalom, que é paz. Aquele lugar, os povos estavam lá, Davi, dirigido pelo Senhor, escolheu aquele lugar para poder fazer ali a cidade do Senhor. Quando ele diz que em Salém está o seu tabernáculo, então não dá tempo de falar isso aqui hoje à noite, né? Mas ele tem que se reportar de novo no livro de Êxodo e entender o que é o tabernáculo. Quando ele fala que é o tabernáculo, ele está falando do interior, é o seu aspecto redentor, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Só se eles construíssem um tabernáculo do jeito que o Senhor mandou. E esse tabernáculo foi transportado e ele foi colocado em Jerusalém, até Salomão. Então, nos dias de Davi, o que tinha em Jerusalém? O tabernáculo. A habitação do Senhor, o Senhor que salva, o Senhor estava lá. E em Sião a sua morada. Para Sião, porque Jerusalém é uma região montanhosa, vários montes. O Monte Moriá, lá de Abraão, fica naquela região. É uma região Moriá, montes, e um desses montes, que era o Monte Ofel, ele tornou-se, foi dado um outro nome para ele, Monte Sião. Naquele monte ele diz, é a sua morada. Então o nosso Deus, ele tem o endereço certo. Pastor, mas Deus não está em todo lugar? Está em todo lugar.
Mas você entende que para nós, essa questão do endereço certo e significativo, Ele está em todo lugar porque é Deus, mas Ele escolheu em todo este lugar, em toda essa terra que Ele criou, um lugar físico para fazer a sua habitação. Tem um cartãozinho no moço que tem uma porção de perguntas. Você faz para mim? Eu respondo as suas, eu tenho as minhas, para poder perguntar para ele lá. Muitas perguntas. E uma das perguntas é essa aqui: Senhor, o que o Senhor viu naquele lugar? Olha, você já andou por aí um pouquinho? Existem lugares lindos neste mundo, pessoal. Se eu fosse escolher um lugar para poder fazer uma casa para morar, e se eu pudesse escolher qualquer lugar deste mundo, ia ser difícil, pessoal, vai ser difícil. Pegar um catálogo, ficar olhando aqueles lugares desse mundo lindo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aonde você moraria? Aonde você faria uma casa para você poder morar? O Senhor disse: em Sião eu tenho morado. Sabe por quê? Porque quando Cristo voltar, amém. Estou dormindo, eu estou aqui, está acabando. Só para avisar, quando Cristo voltar, que pode ser hoje, está preparado, agora está melhor, né? Cristo pode voltar hoje ainda, não pode? Então, quando Cristo voltar, Ele vai arrebatar sua igreja nesse instante e Ele vai julgar. Israel vai ter 7 anos de tribulação e Ele estabelece o que aqui? O reino milenar, 1000 anos governando aqui na terra. Aonde Ele vai ficar? Aonde? Jerusalém, Sião. Você está entendendo? Já está prometido aqui. Eu consigo transmitir para você que não é um Deus qualquer. Irmão, você talvez acha que você está bem perdido. Olha, perdi assim no raciocínio comigo aqui. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está passando na angústia do seu coração hoje. Eu não sei o que está inquietando você. Eu não sei o que vai acontecer amanhã no seu dia. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus, o Deus da Bíblia, é alguém real. Ele tem lugar definido para morar. Ele tem o seu poder demonstrado por milênios. Uma porção de fatos incontestáveis. O que Ele nos tira, Senhor? O que Ele nos tira, Senhor? Você está entendendo? É isso que está aqui no Salmo. No 74, ele parece que não existia Deus, que as coisas estavam acontecendo e Deus não fazia nada. E ele disse: não, como é que é esse negócio? Então o Senhor falou: olha, é o seguinte, calma aí, eu tenho tempo, eu sou soberano, eu ajo na hora que eu entender que tem que agir. Eu sou justo, eu vou abater um, eu vou levantar outro. Agora ele está dizendo no Salmo 76, nós temos que adorar esse Deus. Nós cantamos geralmente aqui. Nós temos que louvar este Deus. Mas para você poder fazer isso, você tem que saber quem Ele é. O Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o meu pastor lá, ele fala lá, não é assim não. Eu olho para essas coisas aqui, o que anima no meu coração? É isso. Deus é real. Ele é real. E se ele é uma pessoa, então nós temos que nos relacionar com Ele. E nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Ali despedaçou Ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Então, Jerusalém, Salém, é o seu tabernáculo. O tabernáculo é o aspecto redentor. Sião, o seu aspecto soberano e justo, porque é onde Ele vai reinar, onde Ele vai estabelecer o seu trono. E então, este Deus, que é o Criador do universo, de todas as coisas, criou o homem se desviou dele, o homem rejeitou o Senhor, preferiu outra coisa, então Ele criou um povo. E quando Ele criou esse povo, que é o povo de Israel,
ele se relacionou com o povo, porque através desse relacionamento, ele manifestaria o seu poder, a sua grandeza e a sua majestade nas suas atitudes. Ele escolheu um povo para proteger e para se manifestar. Compreendeu? Então, por tudo que nós lemos no Velho Testamento, no seu relacionamento com Israel, é para trazer informação e segurança para nós, de que é um Deus que age em prol de alguém. Ali despedaçou ele os relâmpagos do ar, o escudo, a espada e a batalha. Então, se você ler o Velho Testamento, Deus combinou com o povo: se vocês me obedecerem e me seguirem, ninguém vai resistir a vocês. Olha só que promessa. Você conhece um pouco de geografia do mundo? Já conseguiu localizar Israel no mapa do mundo? É um lugarzinho desse tamanho aqui, ó, tiquinho assim, petitiquinho ali, na costa do mar Mediterrâneo, lá no fundão do mar Mediterrâneo, uma faixa de terra. Embaixo o Egito, que naquela época dominava o mundo. Aliás, outra coisa que é interessante, né? A gente lê a história, quando você lê a história do faraó, o que ele fazia acontecia, não dá a entender que o Egito era do tamanho do Brasil, que o Egito era do tamanho dos Estados Unidos, da Rússia. Egito, o mundo inteiro, o faraó fazia acontecia. Aí você vai no mapa do mundo, o Egito era um negócio desse tamanho, um quadradinho desse tamanho aqui, no norte da África. Em termos territoriais, completamente desprezível. E dominava o mundo inteiro. Mas não se metia em Israel. Ninguém, qualquer povo ao redor. Porque o Senhor era Deus de Israel. Agora, quando acontecia a tragédia no meio do povo de Israel, o que era? Eles não abandonavam o Senhor. Guarda isso, guarda aí. Esse é o segredo para hoje. Quando Israel estava próximo do Senhor, ninguém, por maior que fosse, está previsto que o anticristo vai rebanhar a gente do mundo inteiro, um grande exército, para invadir Israel. Ele vai fazer um acordo com Israel, vai sentar no trono, e aí então os povos do norte vão se juntar, e eles vão vir para invadir Israel no começo da batalha de Armagedon. Diz o texto que quando eles chegarem na entrada da cidade, de manhã foi isso na classe hoje, algo já aconteceu no passado, mas ali vai ser mais acentuado. Quando eles chegarem, o Senhor, sabe o que é o Senhor? Deus vai chacoalhar a terra e vai matar todo mundo sem Israel fazer absolutamente nada. E vai demorar 7 meses para enterrar os mortos dessa batalha. Por quê? Porque se acontecer um terremoto hoje, estão comigo aí? Rapidinho. Se acontecer um terremoto hoje, aí alguém vai explicar que são as placas tectônicas que mexeram lá embaixo, juntaram, rasparam uma na outra. Isso aí é um fenômeno que acontece em qualquer lugar e pronto. Agora, sabe o que está escrito aqui? Deus está dizendo antecipadamente que exato no momento quando aquele exército chegar a Israel, não tem dia marcado, não tem nada que alguém pudesse prever que no dia 19 de agosto de 3045 vai ter um terremoto, entendeu? Não, ninguém sabe que dia que vai ser, mas no momento que aquele povo chegar ali, vai ter um terremoto. Você quer mais isso? Mais! E vai morrer todo mundo. E não vai ser pouca gente. 7 meses. A terra vai cheirar mal. Tudo está escrito lá. Esse é Deus. E esse Deus que fazia isso com Israel, ele faz a mesma coisa com a gente hoje. Você acredita que ninguém pode
fazer nada com você, a menos que ele comigo. Você está comigo? Olha só, isso é sério. O que está causando temor não é sério. Se isso é verdade, se é verdade que só com a permissão dele, sem a permissão dele nada acontece, então qual é a razão? Porque o seu coração está inquieto. Você entende porque a ansiedade não combina com essas coisas aqui, síndrome do pânico, depressão, você está entendendo? Eu não estou dizendo que não existe, é real. É real. Mas não combina com o princípio bíblico, então é uma coisa espiritual. É uma coisa espiritual. Que afeta fisicamente, sim, mas é espiritual. Então esse Deus que nós temos que louvar e adorar é isso. Segundo, rapidinho, 4-6. Louvor ao seu poder. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir no seu sono, e nenhum dos valentes pode valer das próprias mãos, ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Então o salmista está nos levando, depois de repetir quem é Deus e o que ele tem feito, de louvar o seu poder. A sua grandeza é inigualável. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Aqui é uma figura de linguagem que ele está usando. A característica do monte aqui é que ele nunca sai dali. Hoje, logo depois da escola dominical, eu fui lá nos lados de Santana, para aqueles lados da represa, e aí você começa a pegar aquela estradinha, aí a direção geral, e lá para dentro, aí você começa a passar no meio, aquelas montanhas enormes, lindo. Quem que pode tirar do lugar aquele? Alguém pode fazer isso? Se for através de uma máquina, sabe quanto tempo vai trabalhar uma máquina para poder fazer isso aqui? Ou máquinas? Deve ser dezenas de máquinas. Ele diz: tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. A ideia do eterno, porque essa é a ideia do salmista. Aquele monte vai para sempre. Ninguém vai tirar dali. E o Senhor é mais do que isso ainda, muito mais do que isto. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono. Sabe o que ele está falando aqui? Cícera. Lembra de Cícera? E Jael? A Jael está aí? Olha, Jael. Você depois conta para a gente como é que foi aquele episódio lá do Cícera, né? Cícera, um homem que era líder de um exército com cavalos e poderoso. Todo mundo tremia de eu falar o nome do homem. Aí o Senhor chamou Baraque era o general de Israel. E aí o Senhor veio a falar do Senhor: Baraque, você vai lutar contra Cícera, que eu vou dar Cícera na sua mão. Deus está dizendo, hein? Aí o Baraque falou: Cícera? Não vai dar. Eu vou conseguir. Ele disse o seguinte: eu só fosse a Débora fogo. Olha só, o general de Israel, eu só fosse a Débora fogo. A Débora não profetiza. Camarada, você só faz se ela fogo. Banana. Sabe um cacho de banana? Tem gente assim, tem maridos assim às vezes, né? Não palavra. Adão foi assim, foi. O diabo conversando com a Eva aqui é diálogo. Não é isso que Deus disse, e o Adão estava do lado, bracinho cruzado, vendo a coisa acontecer. Não fez nada. Ela pega o fruto e come na frente dele, e ele não fala nada. Você percebe que uma coisa se repete? Então você falou: tá bom, então você não vai, só vai se a Débora for, tá bom, a Débora vai. Então falou para a profetisa: vai lá com ele. Só que tem uma coisa:
não vai ser você que vai ter agora a vitória. Então, o Sísera, no calor da batalha, ele entra numa tenda, porque ele era conhecido do marido da Jael, que não é o Rodolfo. Só para ficar claro para vocês. E ele chegou lá e falou para Jael o seguinte: Jael, é o seguinte, o marido da Éber não estava lá, né? Então ele falou assim: olha, é o seguinte, eu vou dar uma descansadinha ali, porque eu vou estar pegando a batalha, vou dar só retomar minhas coisas aqui, depois eu volto lá. É o que está aqui, matava todo mundo, era poderosão. Aí ele falou assim: eu estou morrendo de sede, tá precisando tomar um copo com água? Aí a Jael falou: água, está com sede? Foi lá e pegou um baita de um copão de leite e trouxe para ele. Quando você pedir água, dê leite para você não beber. Não beba. Aí ele bebeu um copo de leite, aí deu aquela relaxada, né? E foi dormir. Aí a Jael foi lá. Você está escutando aqui? O general de Israel disse: eu lutar contra o Sísera, com todo o equipamento que ele tinha, armadura, carro. Ele disse: não, o homem está agora na tenda de Jael. Já vai lá na tenda dela, arranca uma estaca da tenda e pega hoje um martelo, que ela estava deitada na posição de capuchadinha, ó. Sabe o que eu vou dizer para você? Isso aqui é a mulher na mão de Deus. Porque tem que ter um sangue frio, pessoal. Ela não está falando de um homem qualquer, está falando de um homem complicado como Sísera, general, matava todo mundo correndo dele. Vai lá, pega a estaca, encostou aqui, deu uma só. E diz o texto que ele cravou, ela cravou o homem no chão. Olha para levantar a cabeça, porque ele não está mais. Está registrado no livro de Deus que quem matou Sísera foi Jael, uma mulher. Então você está lembrando, quando ele dormiu, aquele sono profundo, depois de um copão de leite, né? Aquele sono profundo. Olha o que está aqui no texto. Vocês não leram aqui? Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir no seu sono. Ele dormiu e a estaca na cabeça e ali ficou. Nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Você acha que há alguém que pode contra o nosso Deus? Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Aqui é o faraó. Você lembra do faraó? Lá em Êxodo? Quando o faraó foi perseguir o povo, abriu o mar vermelho e o povo atravessou a pé enxuto. Pé enxuto. Quando o povo chegou do lado de lá, que o faraó entrou com seus carros e cavalos, estava no meio do mar. Travaram-se as rodas dos carros, aquilo que era seco quando o povo já passou, ficou úmido imediatamente. E travaram os carros, travaram os cavalos, ele soltou a água e ali o pessoal ficou. Essas coisas estão lá. Para saber que eu não estou falando de um Deus qualquer. Isso é Deus da Bíblia. Está entendendo? Quando ele fala, eu também creio em Deus. Você crê em Deus? Qual Deus que você acredita? Será que é o meu? Aqui não é orgulho, é arrogância, porque o meu tem nome, o meu tem endereço, o meu tem currículo, porque você quer saber, sabe o que o meu faz? O meu faz, e começa a citar o que o seu faz. Agora é o seu. É o seu. Esse louvor à ilha de Deus, versículo 7. Tu sim, tu és terrível, se te iras. Sabe o que significa se te iras? Desculpa a expressão popular, fica esperto, não, filho. Ô filho, fica esperto. Você acha que Deus se ira assim? Você não sabe se ele acordou irado ou se ele acordou bom? Não, não é assim o nosso Deus. Se te iras, tem uma razão.
Sabe por quê? É isso mesmo, Lúcio. Ela falou lá, pecado. Pecado. Tudo bem, a gente é esperto, pessoal. Pecado é pra gente mesmo. Né? Então vai dizer que foi por acaso? Ah, Deus está irado. Quando Deus estava irado com Israel, porque Israel desobedecia. Deus disse: eu cuido de vocês. Aí o presidente de Israel mandava um e-mail para o faraó. O faraó: estou precisando aí de uns tanques de guerra, aí, uns cavalos. Dá para você me dar como reforço? Eu disse: você vai recorrer ao faraó. Vai recorrer ao faraó. Quando eu prometi que vou cuidar de você. Agora você está chateado comigo? Está vendo bem até agora, né? Eu podia acabar agora, podia? Pois é. Como é que a gente pode aplicar isso para hoje? Fala para mim. Nós não estamos na guerra, nós não somos Israel, nós não temos cavalo, não temos cavaleiro, não temos nada. Como é que você aplica para você? O princípio é esse. Primeiro, receita para você já ver. Primeiro, você precisa saber a origem do seu problema. Porque um problema divino não pode ser resolvido por fatores humanos. Tudo que pensar. Você está. O seu vizinho quer invadir você? Esse não é um problema político. Na Líbia era político. No Egito era político. Na Síria era político. Na Babilônia era político. No meio dos medos persas era político. Na Espanha era político. Em Chipre era político. Em Israel era espiritual. Você entendeu? Captou? Todas as nações do mundo, quando alguém quer invadir, é político. Israel quer invadir, é espiritual. Então nas nações, quando alguém quer invadir, recorre aos meios políticos. Faz aliança, paga, dá pro jeito. Israel não. Israel recorre ao Senhor, por que esse cara quer me invadir? O Senhor vai dizer que ele quer invadir você por causa disso, disso e disso. Resolve, então o Senhor resolve. Entendeu? Agora aplica para você. Aplica para você. Está com um problema? Para uma pessoa que não se relaciona, ao cuidado, e para uma pessoa que não se relaciona com Deus na Bíblia, pode ser qualquer problema. Pode ser doença, pode ser finanças, pode ser política, pode ser o que for. É ele que recorre o que quiser. Agora, aquele que tem o Deus da Bíblia no relacionamento com ele, é o quê? Espiritual. Se você recorrer a um meio qualquer antes de recorrer ao meio espiritual, você é igual a todo mundo. Está entendendo? Eu falei isso com você aqui hoje de manhã na escola dominical. Eu estou com um problema aqui, né? Para vocês. Agora, isso é um problema físico, né? Qualquer um diria, se não é físico, você vai resolver para físico. Sim, todo mundo que tem uma artrose, pessoal, onde for, ele tem que ver a artrose. O crente não. Vocês estão comigo? Porque a artrose do crente, ele tem que ir para Deus, mesmo que é uma coisa natural. Aquele irmão está lá, Deus tem usado aquele irmão na minha vida ali, está sentado lá. E aí, existe uma explicação científica para ela. Ele me explicou cuidadosamente, mostrou na chapa o que é artrose. Perfeito. Agora, se eu caminhar como todo mundo caminha, então Deus não existe. Agora, está lá. Aí eu vou para o Senhor e pergunto: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu tenha artrose? Tudo bem. 70% das pessoas que têm 60 anos têm artrose. Se o pessoal aprender a lição, 30% tem sintoma, dói. Os outros não doem, mas tem artrose. Ou seja, você vai dizer certo que tem artrose. Mesmo que não está doendo, mas tem artrose. Agora, quando doeu, incomodou.
Se incomodou, então primeiro tem que ir para o Senhor perguntar: Senhor, o que está pegando? Tira a mobilidade, dói, você pega, desanima, você fica que nem água, entende do Senhor. Por quê? Se não tiver jeito, ou seja, se todo o processo da medicina que foi feito, Deus deu conhecimento, não resolver, acabou o mundo. Não. A graça do Senhor vai bastar. Amém. Eu estou na fase ainda que tem tratamento, dá para fazer alguma coisinha lá, dá para fazer uma coisa lá legal. Aqui eu estou animado, pessoal. Olha para mim, estou animado. Que a dor vai sumir. Mas eu digo para vocês, se ela não sumir, pela graça do Senhor, eu vou glorificar o Senhor como ela mesmo. Entendeu como é que é? Não é diferente. Esse aqui é igual a Israel. Você vai confiar no Egito? Eu vou disciplinar o Egito por sua causa. Então nós não podemos colocar as pessoas em risco. Se você recorre a alguém em vez de recorrer ao Senhor, primeiro, por favor, pessoal, não sai daqui dizendo, entendendo que eu estou não procurar o médico. Eu não disse isso. Eu falei que primeiro, não perca a oportunidade para aprender a lição espiritual. Nunca vai pegar você de surpresa. Se o médico falar, ó, não deixa. Limitou Deus. Deus entendeu que vai ser assim, vai ser assim. Esse é o ponto. Louvar a ira de Deus. Versículo 8. Já estou terminando, já estou no meu tempo aqui, 8:29. Versículo 8. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Dilúvio. Ele está falando das grandezas de Deus aqui. Terremotos. No dilúvio, o Senhor mudou a topografia da terra todinha, a terra inteira. Para aquilo que o pessoal observa hoje, que está tudo fora do lugar lá, eles nunca viram como era antes. Paciência, velho. Agora nós vamos ver como vai ficar depois. Porque no milênio ele vai fazer a terra voltar como era antes do dilúvio. Vai mudar a topografia da terra de novo. Naqueles anos da tribulação, que você vê lá, aqueles flagelos que vai acontecer no mar, na terra, no mar, ele vai desfazer os efeitos do dilúvio. Eu tive a oportunidade recentemente de visitar o Grand Canyon lá e não usar negócio impressionante. Como que alguém pode olhar para aquele negócio ali? E olhar para aquele negócio ali? E não somente ali não. Você quer um lugar legal? Vai aqui no sul de Minas para a Estrada Velha de Campo Jordão. Os irmãos dos Machados da Sala. Quando você chega lá, depois que você passa a serra, você chega no topo de tudo, porque o Raquel vai dizer que você vai começar a descer, que do lado assim está aquela crista que tem o terreno de vocês ali. Quando você vai descer, você tem uma vista da Pedra do Baú, você vê um rastro lá, a água certinho onde ela correu. Só que é tudo gramado. Mas você pode olhar ali a mão do Senhor. Em todo lugar do mundo tem os traços do que ele fez. Olha o que diz aqui. Tremeu a terra e se aquietou. Depois que houve o terremoto, a água subiu e a terra teve que se abaixar para poder preencher o vão. Quando a água subiu, ficou oco e o preço do peso da água em cima, e aí os montes subiram, o abismo do mar fez aquilo, aquietou. Acabou. Quem vai mudar isso aqui? Ele de novo no futuro. Julga e salva. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os unidos da terra, pois a terra humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te ensino. Agora presta atenção aqui. Pois até a ira humana há de louvar-te. Sabe quem vai louvar o nosso Deus? A ira humana. O incrédulo, uma pessoa que não tem relacionamento com Deus na Bíblia. Tem outra expressão escatológica que diz assim: todo joelho se dobrará. Sabe o que significa? Alguns vão dobrar os joelhos espontaneamente, movidos pelo Senhor, salvos, redimidos pelo poder do sangue de Jesus.
Outros vão ter seu joelho quebrado, mas vai ganhar. É isso que está dizendo aqui. Até a ira humana. O camarada está irado contra Deus. O Salmo 2 diz, né? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, se levantaram contra o ungido do Senhor, dizendo: rompamos de nós as nossas ataduras. Hoje o Senhor vai fazer circular no mundo. Assim que eu tenho perguntinhas no meu cartãozinho, eu tenho vontade de ver alguns filmes. Eu gosto de filme repetido. Interessante que eu acho filme repetido, isso assim, um pedaço lá, eu fico emocionado, porque eu sou emoção pura. Mas tem um pedaço que eu fico emocionado, sabe assim, daquela embargada, né? E se eu assistir 10, 20 vezes no mesmo lugar, eu fico embargado de novo. Porque normalmente são coisas significativas para mim. Qualquer filme que possa ser que eu assistir, porque a minha mente é treinada e programada. O que eu estiver assistindo, a minha mente é programada pelo poder e pela graça do Senhor para ver o poder dele. Então, onde eu tiver o filme que eu estou assistindo, se eu relaciono aquilo, embarga. Então, eu tenho o desejo de ver alguns filmes que eu nunca assisti. Então, vou chegar lá no céu e falar assim para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, dá para o Senhor passar um videozinho para mim do jeito de cena naquele dia lá? Aquela cena. Aquela cena. Jesus está orando, seus discípulos estão cansados, dormindo, e ele: vocês não poderão vigiar. Daqui a pouco aquele barulho de multidão chegando, e o povo chega com os paus, né? Com espada e com as tochas. E aí Jesus fala para os discípulos: chegou a hora. E aí, quando aquele povo chega, ele pergunta: a quem buscais? E aí alguém bravo lá fala assim: Jesus de Nazaré. Aí ele diz: eu sou. Você lembra de João? O que João disse? O que aconteceu nesse momento? Todo mundo caiu. Só porque ele disse. Sabe o que significa? Eu sou. Ele disse isso 2000 anos antes, 1450 anos antes a Moisés. Quando ele perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: eu sou. Eu sou, meu nome. Naquele momento Jesus disse: eu sou. E todos caíram na presença do Senhor. Você entende o que diz? Todos os joelhos se dobrarão. Aqueles homens todos ficaram no lugar que lhes é devido, sabe aonde? No chão, diante do Senhor. Aí o Senhor perguntou de novo: a quem vocês estão buscando? Os foram levantados, meio capengando lá, limpando a roupa, e caíram no chão. Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. E ele se entregou. Porque só assim que levava ele. Entendeu? Aí cumpriu João 10. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu dou a minha vida. Eu tenho poder para dar, tenho poder para reaver, porque esse mandato eu recebi do meu Pai. Então naquele instante ele deu, ele entregou, ele tinha um plano, ele entregou a sua vida por você e por mim. E aí levaram o Senhor, fizeram o que fizeram com ele, que estava na permissão do Pai. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está chegando o dia de novo, é mais algumas semanas. Ele ressuscitou, porque ele é Deus. Amém. E a morte não pode vencê-lo, a morte não pode detê-lo. É nosso Deus. Amém. Todos vão louvar o Senhor, finalmente, para o céu da Pai. O que cabe a nós? O que nós temos a ver com isso? Versículos 11 e 12. Fazer votos e pagar o Senhor nosso Deus. Não promete, irmão, que você não vai fazer. Aqui não é lugar para você ficar fazendo promessa sentimental, quando de repente você se sente emocionado e promete que você não vai faltar mais no culto, você promete que você não vai fazer mais isso, e depois você não vem de novo, e não faz de novo.
Aqui, ó, fazer votos e pagar o Senhor. Porque nesse relacionamento, ele vai ficar errado se pecarmos com ele. Louvado seja o Senhor, que existe o perdão, que o sangue de Cristo foi derramado, para que a gente possa arrepender pelo relacionamento com ele de novo. Ele quebrando o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Sabe o que significa? Ele é acima de todo governante humano. Vamos ter eleições esse ano, irmãos. Ore pelas eleições. Mas não esquece. Ele é maior do que os governantes humanos. E mesmo quem estiver lá, não vai nos atingir. Não vai nos atingir. Por tudo que Deus fala. E por tudo que está nesse livro do Senhor. Esse é o livro do Senhor. Inigualável. Porque é assim que Deus é. Isso tem que animar o seu coração. Você tem que estar aqui diferente. Animado do seu coração. Tudo está debaixo do plano do Senhor. É fatalismo? Não. É só você entender, se enquadrar e caminhar ele. Senão você caminha contra ele. E caminhar contra o Senhor é encontrar com a ilha do Senhor. E não tem necessidade. Amém? Amém. Tua sua cabeça. Deus amado, te agradecemos mais uma vez pelo teu amor para conosco, pelo teu cuidado em se revelar a nós, para que nós soubéssemos quem o Senhor é, para que nós pudéssemos conhecer o teu poder, experimentar o Senhor, e então louvar o Senhor. Louvar pelo teu poder, louvar o Senhor pela tua ira. Porque a tua ira nos impede de nos afundarmos no lamaçal do pecado. Portanto, Pai, que nós cantamos hoje com a tua graça, nos sustenta-nos, Pai, pelo teu poder. Os teus filhos têm chegado aqui para conhecer mais o Senhor, mas nós chegamos aqui com as nossas vidas muitas vezes quebradas, nossos problemas, dificuldades, porque o pecado nos rodeia, o pecado nos assedia. Nós chegamos aqui, nós somos relembrados que o Senhor é Deus da redenção. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E o Senhor continua agindo, o Senhor continua ativo, que o Senhor é Deus, o único Deus. Portanto, Pai, abençoa os teus filhos, que eles possam se apropriar das verdades que eles ouviram essa noite, aplicar no seu coração, na sua vida, no seu problema, a situação que está enfrentando, para que toda honra, todo louvor, toda glória seja exclusivamente tua. Porque eu te agradeço pela pessoa em nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.